Decepção, um caminho estreito para provar a sua fé. Decepção, uma prova de fogo para transformar o nosso caráter espiritual. Saiba como superá-la. Saiba a importância da decepção para que Deus possa te colocar em outros níveis no mundo espiritual. Através da Bíblia, entenda e compartilhe dessa mensagem, principalmente aqueles que foram decepcionados. A graça e a paz, povo de Deus, sou o pastor Gilberto Rodrigo. Eu tenho certeza que essa palavra hoje vai mudar o seu olhar espiritual sobre decepção. Se você passou em algum momento dentro de uma igreja, com um pastor, com algum irmão na fé, essa palavra é para você, que vai transformar o seu olhar sobre a importância de você passar por esse caminho estreito. Vamos orar então e pedir a Deus o discernimento para que você entenda esse caminho que vai transformar o seu caráter espiritual. Senhor Deus, em primeiro lugar eu quero te agradecer, te engrandecer e te glorificar. Eu peço perdão de qualquer falha e peço a capacitação, meu Pai, do teu Espírito, meu Pai, para que essa palavra venha ser palavra transformadora, principalmente para essa pessoa que sofreu ou sofre decepção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Decepção é uma prova de crescimento espiritual. Você vai entender depois. Decepção, um teste de conversão. Sem decepção não há crescimento espiritual. Entenda. Romanos capítulo 5, no versículo 3 ao versículo 5. A Bíblia diz assim: a tribulação, ela gera perseverança, experiência e esperança. Tem pessoas, quando sofrem uma tribulação, às vezes pode ser essa tribulação através de uma decepção, por uma frustração, ela paralisa. Tudo que o adversário quer, através daquela decepção, para aquela tribulação, te paralisar, te bloquear. Essa é a ideia do adversário. Por isso que é uma prova de fogo a decepção. Em algum momento da sua vida, você vai passar por ela. Então a Bíblia diz que a tribulação, ela gera perseverança. Mas para você chegar na esperança, você tem que superar a decepção. Então, a decepção, ela muitas das vezes é uma provocação para que você fica muitas das vezes bloqueado. Mas para Deus é uma provocação para que você tenha um caráter de perdão chancelado no seu coração. Então, a decepção, ela também é um tipo de tribulação que muitas das vezes, quando a pessoa não medita na Sagrada Escritura, ela não entende esse caminho que é necessário para te trazer crescimento espiritual. A prova disso foi quando Esaú foi enganado pelo irmão. A Bíblia fala que Jacó significa enganador. Ele enganou o seu irmão. E a Bíblia fala que Deus escolheu Jacó e rejeitou Esaú. Por que Deus escolhe Jacó? Porque, na verdade, Jacó, ele erra, ele falha, ele decepciona o seu irmão. Mas Jacó, o que ele faz? Ele pede perdão a Deus, ele faz um pacto com Deus. E Esaú, ele guarda dentro dele o quê? O ódio. Isso está em Gênesis capítulo 27, no versículo 41. Fala assim: depois disso, passou Esaú a odiar seu irmão Jacó, por causa da bênção que seu pai lhe determinara, e prometeu a si mesmo: estão próximos dias de luto de meu pai, então matarei meu irmão Jacó. É interessante que Esaú sofre uma decepção, mas ele guarda dentro dele o ódio. Deus estava experimentando em Esaú o perdão. A decepção, ela experimenta em você o perdão, a misericórdia, a compaixão. Grava isso. A decepção, ele tem um princípio fundamental para o nosso crescimento espiritual. Mateus 26, versículo 21, diz assim: e durante a refeição, Jesus revelou: com toda certeza vos afirmo que um dentre vós me trairá. Até Jesus passou por decepção. João 6, versículo 64, diz assim: entretanto, existe alguns de vós que não creem, pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e o que iriam trair. Observe esse detalhe. Adão decepcionou a Deus. José sofreu decepção com seus irmãos. Jesus, nem seus irmãos criam nele.
Isso está em João 7, no versículo 5. Na decepção, a personalidade cristã é testada em nós, para ver se realmente a gente recebe o perdão, mas a gente oferece o perdão. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei cair em tentação, mas nos livrai do mal. Amém. Mas assim a parte do Pai Nosso. Às vezes as pessoas não percebem o princípio que está no Pai Nosso. Para que eu receba o perdão, um dia eu vou ter que perdoar. E para que eu perdoe, um dia eu tenho que ser decepcionado. E às vezes as pessoas não compreendem. Porque a decepção é necessário, porque a igreja é composta de ser humano, e o ser humano tem a natureza pecadora. Em algum momento, alguma pessoa vai te decepcionar? Sim, a Bíblia é clara. Atos 7, no versículo 60, a Bíblia diz: então caiu de joelhos e clamou em alta voz: Senhor, não lhe atribuas este pecado. E tendo dito essas palavras, adormeceu. Você lembra da história de Estevão? Estava sendo apedrejado, acusado injustamente. Estevão foi um grande homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque quando ele foi decepcionado por aquele povo, ele não guardou ódio, não guardou raiva, não guardou rancor, não guardou ressentimento. Ele demonstra que ele tem um coração de compaixão, de misericórdia e de perdão. Então, quando você for decepcionado, olha mais além. Olha com olhar de misericórdia para aquela pessoa que não tem entendimento. Olhe com olhar de misericórdia para aquela pessoa que ainda não teve uma conversão verdadeira. E tem pessoas, quando foi decepcionada, ela fica travada, bloqueada, nunca mais quer saber de Deus. Cuidado, porque a conversão verdadeira passa pelo nível da decepção. Eu já fui decepcionado várias vezes dentro de igreja, com pastores, com irmãos na fé. Davi passou várias. Grava isso. Gênesis 50, versículo 20 diz assim: o mal que tinhas a intenção de me fazer-me, o desígnio de Deus o mudou em bem, a fim de cumprir o que se realiza hoje diante de nossos olhos, salvar a vida de um povo numeroso. Quando Deus tinha um propósito na vida de José, Deus dá um sonho para José. Era o sonho de Deus. Mas o caminho de José foi um processo doloroso. Ele tinha que sofrer decepção com seus irmãos. Teve que ser vendido, teve que ser dado como morto. E a Bíblia conta que José se torna governador. Mas chega o momento de José estar de frente com seus irmãos. Ele poderia ter guardado ódio, deixá-los morrer de fome, mas Deus mostra e revela o caráter de José, a importância dele ter passado decepção, para que ele fosse aprovado por Deus. De repente você passou também na igreja, e você não entendeu por quê. De repente você passou por frustração com seu irmão ou com o pastor, e você não entendeu o teste, que Deus queria te colocar em níveis maiores. Se esse é o seu caso, vamos orar. Vamos pedir perdão a Deus por essa pessoa que te decepcionou. Dessa pessoa que você guarda ressentimento até hoje. Que de repente Deus colocou um teste para te colocar em outros níveis espirituais. Para te colocar numa posição de capacitação. Deus, eu quero apresentar essa pessoa que me ouve. Eu peço que o teu Espírito Santo, meu Pai, venha arrancar aquela mancha, aquele peso, aquele fardo de mágoa, de ressentimento. Essa pessoa que passou por situações difíceis e que não sabe o que fazer, não sabe como agir, mas hoje ela aprendeu a superar e sair, meu Pai, desse labirinto do adversário. Senhor, que essa pessoa venha liberar perdão e que essa pessoa agora, ela venha superar os traumas, Senhor, e assim ela possa vencer essa adversidade. E vencer, meu Pai, esse momento, meu Pai, que estava um tabu na sua vida. E às vezes tinha a sua justificativa, mas não entendeu a experiência de transformação. Eu peço que essa pessoa agora venha ter um olhar novo e caia as escamas dos olhos. E assim essa pessoa começa a orar para aquele que o machucou. Assim como Jó. A tua palavra diz que Jó começou a orar, interceder pelos seus amigos, que tanto o acusaram, que tanto o decepcionaram, e assim a vida de Jó mudou. O Senhor mudou a sorte de Jó quando ele compreende isso. E assim eu peço, Senhor, essa pessoa que me ouve,
que essa pessoa absorva esse entendimento e tenha uma vida transformada a partir de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Que essa palavra venha trazer reflexões e que você possa compartilhar para milhões de almas, para que possa entender que a decepção, ela tem um caminho de transformação quando você olha à luz das Sagradas Escrituras. Um beijo no coração de todos, em Cristo Jesus.